Fala galera, Jesus Cave, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Copiando Jesus, nosso podcast de quarta-feira. Toda quarta-feira a gente decide juntos aqui um tema para a gente conversar. E hoje, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Você está preparado para isso? Você escolheu estar aqui nesse podcast? Será? Será que você clicou por sua livre vontade aí? Então vamos ver, vamos falar muito sobre isso hoje. Muito feliz de receber meu convidado aqui, vamos trocar uma ideia, mas eu queria te pedir algo antes da gente começar. Ei, se inscreve no canal aqui. Tem uma porcentagem de pessoas que assistem os podcasts e não se inscreve no canal, que você não esteja nessa estatística aí. Então se inscreve no canal para você estar falando pro YouTube que isso aqui é relevante, pra gente mostrar para mais pessoas esse conteúdo. Depois de ouvir, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, pega também o link e manda para mais pessoas aí, para que outras pessoas tenham acesso. Beleza? Vambora? Podcast de hoje. Nilson Júnior. Obrigado. Douglas. Eu que agradeço, Douglas. Prazer, alegria estar aqui, viu? Obrigado. Antes da gente entrar na questão do tema, livre-arbítrio, você escreveu um livro chamado A Ilusão do Livre-Arbítrio. Mas fala um pouquinho sobre você, qual que é o seu background aí, qual é o seu trabalho hoje. Eu sou de Itajubá, sul de Minas, então sempre São Paulo, eu tenho que passar por aqui, né? São Paulo, Minas, passava aqui por Bragança. Verdade. Manhãs de sábado, sempre, quando eu tava em Minas, né? Tinha lá o programa do Hernandes e o programa do teu pai. Então meio verdade. Que tinha, né? Rede TV. Exatamente. E sempre falando de casais, né? Vida de família, enfim. Eu tô há 15 anos em São Paulo. Eu fui para São Paulo para estudar teologia no seminário JMC, que é um seminário ali da Igreja Presbiteriana. Acabei casando com uma paulistana, né? Entendi. E aí tô lá até hoje. Os convites para as igrejas foram mais para São Paulo. E tô lá já há 15 anos. Aí estudei teologia, estudei um pouquinho de filosofia. E sempre fui professor, assim, nessas áreas, né? E sou pastor hoje auxiliar, um dos pastores auxiliares do reverendo Arival, lá junto com o reverendo Hernandes, lá na igreja de Pinheiros. Muito bom. Né? Resumidamente, é por aí. E como Tem é que foi? uma filhinha, Valentina, e a Fernanda é minha esposa. Muito bom. Muito importante. Como é que foi a decisão? Falei assim, cara, vou escrever, já sei, sobre livre-arbítrio. Tem aquelas, assim, tem alguns temas que você acaba gostando um pouco mais, Sim. Né? Obviamente, quando a gente é seminarista, né? Seminarista é um bicho miserável, né? Um bicho a gente gosta de umas polêmicas complicadas, né? Mas eu já tô com 46 anos, né? Então, assim, a intenção de escrever sobre o tema, honesta e sinceramente, não foi, né, para ficar falando calvinismo é melhor que arminianismo ou vice-versa. Eu creio que essa discussão, esse debate, ele tem a sua importância, Sim. Ele tem o seu lugar, né? E dá para conversar de uma maneira que seja produtiva para ambos os lados. Eu acredito nisso com toda certeza. Não é uma resposta em cima do muro, não é politicamente correto. Eu acredito, né? Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vê que é possível um diálogo, uma conversa de pessoas que pensam diferente, irmãos em Cristo, Exato. que pensam diferente, que possa ser algo produtivo para os dois lados, né? E tem livros aí que apontam nesse sentido. Então, tem um pouco de eu escolher o tema, e o tema meio que me escolher, né? Essa resposta meio, né? Às vezes você vê um cara gravando um disco e fala um pouco disso, né? Depois que você vê aquela música, eu escolhi, ela me escolheu, eu tenho um pouco disso. Eu tive livre-arbítrio para escolher isso daqui. Será? Na verdade, eu sei que o título, ele tem essa provocação e foi Coloca intencional. Aqui, a ilusão do livre-arbítrio. Exatamente, a ilusão do livre-arbítrio. Mas legal, talvez, Douglas, o que está em letras menores aqui, né? Sim. Expresse um pouco mais, né? Uma perspectiva bíblica sobre as escolhas humanas e a nossa liberdade em Cristo. Então, quem lê o livro, é um livro fininho, né? Menos de 100 páginas, vai ver que realmente a intenção não é jogar lenha nessa, né, fogueira, enfim, mas é falar, e inclusive para quem não é crente. Tá. A questão é como que as nossas escolhas no dia a dia, em geral, mas especificamente aquelas escolhas que têm a ver com fé, né? Como que elas ocorrem, né? Tá, então vamos começar por aí, né? Porque escolher é uma coisa do ser humano desde o nascimento, né? Exato, você vai estar sempre diante de bifurcações, seja lá o que eu vou comer, o que eu vou vestir, e aí com quem eu vou casar e qual a minha religião, né? Então escolha é uma coisa muito presente na nossa vida, né? E há hoje, assim, uma
pregação muito forte no mundo, né? De, cara, você tem que ser livre, você tem que ser autêntico, você tem que fazer as suas escolhas. Vamos começar por aí. Beleza, né? beleza. O homem é livre para fazer essas escolhas? Aí pensando no ser humano no geral, né? Eu creio que sim, né? Eu creio que o homem é livre para fazer as escolhas, né? Você vai daqui a pouco dar um gole, eu também vou dar um gole aqui, né, nessa água gostosa. Eu fui convidado para estar aqui, escolhi estar aqui. Você é o dono, né? Né? E você aceitou eu estar aqui. Então a gente está sendo, exatamente. Né? Eu brinco, eu sou mineiro e escolhi torcer pro Flamengo e por aí vai. Aí. Né? Mas, decisões questionáveis. Aí entra as discussões, né, desses assuntos que são importantes do futebol. Mas claro que a gente faz escolhas, isso não tem nenhum tipo de dúvida, né? Mas eu creio que as grandes incompreensões e às vezes alguns debates que desgastam e que não chegam a lugar nenhum, boa parte delas, Douglas, vê o que você pensa sobre isso. Okay. Elas decorrem da falta da gente definir os termos no início, né? Tá. Porque às vezes a gente está discutindo aqui, você está discordando, eu também estou discordando de você, só que o que você está chamando de livre-arbítrio é o que eu chamaria de outra coisa. Ok. Sabe? Então, eu começo com uma citação do John Piper, cara, que eu acho assim, aquele senhorzinho é fera demais. Sou fã. Ele começa, né? Eu queria ter inventado essa frase aqui, mas foi ele. Foi ele, então tem que dar crédito, né? Ele diz assim, liberdade, lá na página 21, liberdade é fazer o que você ama fazer. Se o que você ama fazer é o que você deve fazer. Uau. Essa aqui eu acho muito legal. Então, vamos desempacotar isso aqui. Exato. E é mais do que simplesmente um joguinho de palavras, né? Sim. Eu começo assim com essa frase no primeiro capítulo, depois da introdução, basicamente nisso daí. Então, liberdade é o que você ama fazer. É fazer o que você ama fazer. Exato. Se o que você ama fazer é o que você deve fazer. Aí tem a ver com o que você está colocando. O mundo prega uma liberdade. Inclusive essa coisa, né? Poxa, Jesus Cop, igreja. É sério, jovem, falar de Jesus. Agora 2000 anos atrás. Religião é coisa que deixa você quadrado. Eu quero liberdade, Douglas. Eu quero transcender esse negócio. Veio um apetite aqui. Você vai me dizer que não matarás, não adulterarás. Calma aí. Liberdade é eu fazer, é eu extravasar aquilo que está dentro de mim. Então, basicamente, até eu uso isso daí no livro em algum momento, o mundo prega uma liberdade a partir da desobediência à vontade de Deus. Porque na visão da cultura caída, regra nunca pode rimar com liberdade. Okay. Se tem mandamento, não tem liberdade. Não tem liberdade. A Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia prega uma liberdade a partir da obediência à vontade de Deus. E para o mundo, eu sei que isso, né? A gente nasce numa cultura que fala isso. Se eu tenho que obedecer, logo eu não sou livre. A Bíblia diz não, cara. Só existe verdadeira liberdade dentro dos limites libertadores de Deus. Entendi. Sabe? Tá. Então, liberdade, termino aqui, nunca foi a possibilidade de fazer tudo. O mundo mentiu pra gente quando disse isso. Sim. Liberdade é o que você sonha, é o que eu sonho. Sempre foi fazer o que é santo, justo, bom e perfeito. Liberdade sempre foi isso. Né? Por exemplo, Deus é um ser santa e perfeitamente livre. Ele não pode fazer tudo em termos absolutos, não. Ele não pode pecar, ele não pode mentir. Então, em toda noção verdadeira de liberdade, tem que ter uma noção de restrição. Olha só. Basicamente é isso. Tanto é que a frase que o Joãozinho escolheu, né, que é o nosso o dono lá da editora escolheu, foi essa daqui, para colocar aqui na contracapa. Tá. Por mais paradoxal que seja, a verdadeira liberdade só existe dentro de certos limites. E são esses limites que garantem que aqueles que nele vivem são realmente livres. E a Bíblia ensina isso de Gênesis a Apocalipse. E é uma ilusão, né? Porque é interessante essa ilusão que você colocou. Porque eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim, que ele terminou de pregar e aí veio um jovem e falou assim pra ele, eu não curto esse negócio de religião, de ser crente de Jesus, porque eu quero ser livre. Ele limita muito. Exato. Aí o pastor falou assim pra ele, poxa, sério? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, como que é seu nome? Aí o menino falou, meu nome é João. Eu falei, ele falou, que legal, por que você escolheu esse nome?
Ele falou, não escolhi. Aí ele falou, e onde você nasceu? Em tal lugar. Pô, por que você escolheu nascer lá? Exatamente isso. Aí ele falou, não escolhi. E por que você fala português? Você escolheu falar português? Ele falou, não escolhi. E como é que você... Então, pelo menos você escolheu como você foi educado nos primeiros 6 anos, que determina toda a sua personalidade. Não escolhi. Falei, então de que liberdade você tá falando? Né? Então, é uma ilusão também essa liberdade total que estão falando pra nós, né? Perfeito. Tanto é que se a gente tivesse essa conversa antes, talvez eu colocasse exemplos aqui, cara. Depois qualquer coisa eu dou uma... Foi um QR Code. Exatamente. O podcast. Então, assim, é exatamente isso, né? E assim, eu sugiro uma possível definição de livre-arbítrio aqui e uma possível decisão de liberdade, que não foi eu que inventei. Tá. Né? A gente busca aí nos livros. E que tem tudo a ver com o que você falou. A possibilidade, né? Uma possibilidade de você definir livre-arbítrio seria... Primeiro, duas considerações, né? Primeiro, quando a gente olha para a expressão livre-arbítrio, né? Sem querer ser muito técnico, chato, mas arbítrio é vontade. Tá. Né? Vontade, volição, enfim. Livre, a expressão está dizendo livre-arbítrio. Será que a minha vontade, ela é livre? Livre do quê? Porque às vezes parece, quando a gente conversa, né, com a turma, às vezes até pegando as minhas frases mesmo, que eu uso às vezes no dia a dia, parece que vontade é uma parte do meu ser que eu consigo tirar ela de mim e falar assim, ela tá tomando decisão. E não é. Vontade é inseparável de mim. A vontade, o arbítrio é uma parte minha que eu não consigo separar de mim. Então, quando você faz uma pergunta, eu já estou exercendo a minha vontade. Quando eu tomo essa água, quando eu vou embora, eu venho para cá, quando eu perco a paciência com alguém, quando eu peco, quando eu obedeço, a minha vontade está de forma inseparável envolvida em tudo isso. De forma que, aí é a antropologia bíblica, né? E se tem um livro que fala quem nós somos de uma maneira honesta, tanto nas nossas feiuras, sim, quanto na beleza de Cristo, é a Bíblia. Se tem um livro que dá, né, um norte para um conhecimento sobre quem nós somos de uma forma verdadeira e honesta em tudo, é a Bíblia. Então, quando eu separo em 4 momentos históricos essa questão das escolhas. Tá. Primeiro momento é antes da queda. Adão, em Gênesis 1, 2, quando não tinha pecado, eu digo ali que ele tinha livre-arbítrio. E aí o que seria livre-arbítrio? É a capacidade para fazer escolha. Eu sei que pode ser um pouco estranho. Capacidade para fazer escolha contra ou de forma contrária à sua natureza. Ok. Livre-arbítrio é isso. Capacidade para escolher de forma contrária à sua natureza. E ele tinha liberdade. Capacidade para fazer escolha não contra, conforme a natureza. Vamos testar. Então tenta imaginar Adão em Gênesis 1 e 2. Tá. Ele foi criado e é uma expressão importante, Douglas, para a gente entender até o final, até lá na glória, é a natureza humana. Então Adão, Gênesis 1, 2, tinha uma natureza santa, perfeita, sem nenhum cisco de pecado. E ele tinha tanto a liberdade, capacidade para fazer escolha conforme essa natureza. Quando ele obedecia era assim. Sim. Só que ele tinha a capacidade para fazer uma escolha contrária à natureza. Tanto é que ele fez. Se ele não tivesse essa capacidade para desobedecer, ele não desobedecia. Não teria como desobedecer. A pergunta é, Adão poderia desobedecer no Jardim do Éden? É uma pergunta retórica, óbvia. Claro que poderia. Então ele tinha as duas coisas. Ele podia obedecer, liberdade, capacidade de fazer uma escolha conforme a natureza santa, sim, e podia desobedecer. Beleza. Aí você vai para Gênesis 3, né? De 1 a 14 é o relato da queda, aí depois de 15, né, você tem a promessa e você tem o que sobrou disso. O caos. O caos. O caos. A pergunta é, tem liberdade? Vamos testar. Capacidade para fazer escolha conforme a natureza tem. Sim. Só que agora a natureza caída. A natureza está cativa ao pecado. E a pergunta das perguntas, né? Tem livre-arbítrio? Ele pode fazer uma escolha contra a natureza cativa ao pecado? Eu vou responder aqui humildemente, mas com toda a certeza que não. Sim. O homem escravo do pecado não consegue escolher contra essa escravidão. Ele não consegue mudar isso. Ele não consegue. O respirar de um ímpio já é pecado. Ele é um escravo. Escravo do pecado. Exatamente. Então já tem 2 momentos. Terceiro momento, que é quando Deus graciosamente entra na vida da pessoa, a pessoa se arrepende e crê no Senhor Jesus.
A gente chama isso teologia, né, de novo nascimento ou regeneração. É a implantação de vida na natureza onde antes tinha morte. A natureza foi mudada, então vai mudar as escolhas. O homem, um crente, um cristão, um Jesus Cop, né, o seguidor de Cristo, tem liberdade? Tem a capacidade para fazer escolha conforme a natureza? Claro que tem. Sim. Só que agora a sua natureza não é mais escrava do pecado. Eu consigo te perdoar. Antes eu não conseguia. Eu consigo amar, eu consigo orar, eu consigo ir na igreja, eu consigo cantar para a glória de Deus. Agora, eu só consigo acertar. A natureza de um cristão o leva a viver uma vida impecável? Ainda não. Eu ainda peco. Né? A característica, uma das características da vida cristã, da caminhada cristã, da natureza de um cristão que ainda não está na glória, é que ele acerta e ele erra. Né? A gente não consegue passar um dia, infelizmente, sem pecar. E quem diz que consegue já está pecando, já está mentindo. Mas graças a Deus a gente não é mais escravo. Né? A gente já foi salvo. O reverendo Hernandes, teu pai, fala sobre isso. Né? Os 3 tempos da salvação. Que eu lembro aqui. Passado, já fui salvo da escravidão. Sim. Presente, estou sendo salvo do poder. Se a pergunta é, o pecado tem algum tipo de poder na minha vida? Claro que tem, se não tivesse eu não pecava. Mas já, não é um poder escravizante, já ficou para trás. Agora, futuro, eu serei salvo, inclusive é da presença do pecado. Glorificação. Né? E aí vem o último estágio, que é o cristão glorificado. Lá na glória, vamos testar, né, as definições. Lá na glória, nós teremos liberdade? Nós teremos a capacidade para escolher conforme a nossa natureza? Sim. Como que está a nossa natureza? Eu chamo aqui de... Os nomes podem variar, eu chamo aqui de glorificada. Agora eu vou ter livre-arbítrio? Porque pela lógica a gente poderia até achar, né, que, por exemplo, a glorificação seria uma volta ao Éden. Mas parece que a Bíblia não ensina isso. Parece não. Não mesmo, é muito além. Aí eu brinco aqui com muito respeito. Brinco que eu falo assim, para provocar reflexão, eu digo que graças a Deus nós não teremos livre-arbítrio. Porque nós não poderemos fazer uma escolha contra a nossa natureza, pecarmos no céu, volta todo o processo. Inclusive a obra de Cristo na cruz não foi tão poderosa assim, né? Porque ela teve um prazo de validade, inclusive ela poderia ser derrubada por uma atitude minha, o que a Bíblia não dá base em nenhum momento. Então lá no céu a gente vai ser robozinho? É claro que não, né? Porque às vezes a turma fala, bom, se eu não vou... A turma briga pelo livre-arbítrio, sendo que a única pessoa que teve levou a gente tudo isso daí. Entendi. E se fosse eu, também cairia. Se fosse você, também cairia. Claro. Então lá no céu, eu digo que, olhando para um pouco dos livros de tradição cristã reformada, nos céus, na glória, Douglas, todos nós escolheremos livremente, tão somente aquilo que é vontade de Deus. Muito bom. Uau. Que é a liberdade que eu quero hoje. É a nossa esperança. Essa bendita esperança. Eu acho que uma coisa importante para o pessoal que está nos ouvindo, né? Para que a gente vá desconstruindo essa ideia do mundo de hoje dessa falsa liberdade, né? Sim, que está sendo pregada, né? Sim. Até você tem o meu corpo, minhas regras. Exato. Você tem seja você mesmo. Eu começo com essas frases aí, viu? Faz o que está no seu coração. Exato. Eu sei que a minha redatora ali me passou bem. E uma coisa muito legal, uma vez o Tim Keller, eu vi o Tim Keller falar uma coisa interessante. Outro fera. Uso ele aqui também. Saudades. Ele fala o seguinte, que essa ideia é tão falsa, né, de liberdade, e aí ele fala de um jeito tão simples, assim, por exemplo, a ideia de liberdade pro mundo é fazer o que você quer. Faz o que você quiser, você é livre, né? E aí ele fala, mas é muito falso porque direto eu quero duas coisas opostas. Não é? E aí, por exemplo, eu vou dar o meu caso, né? Sim. Não sei se você se identifica. Tá, vamos lá. Eu quero muito ter uma barriga de tanquinho. Mas eu quero pudim. Exato. No meu caso é mais pizza, cara. É mais pizza. E aí, você pode falar, a liberdade é fazer o que você quiser. Mas como se algo que eu quero me escraviza. Exato. E me tira de um outro algo que eu quero. Exato. Né? E aí ele dá o exemplo de alguém que quer ser casado e ama aquela pessoa, mas quer também satisfazer seus apetites sexuais com outras mulheres, outros homens. Então, peraí, se eu fizer isso aqui que eu quero, eu tenho que abrir mão daquilo que eu quero.
Exato. E se eu fizer isso aqui que eu quero, eu vou perder isso aqui que eu tô dizendo que eu quero. Então, nossa carne, nosso ser caído, né? Tocado pelo pecado, ele quer várias coisas. Exatamente. Né? E que escravizam. Perfeito. E assim, o problema, né? A liberdade é fazer o que eu quero, tá? Vamos investigar esse o que eu quero. Porque normalmente o problema tá aí. Tá. Tem muita coisa que eu deveria querer. E eu não quero. E tem muita coisa que eu deveria não querer, deveria ter nojo. E às vezes é isso que eu quero. Aí vem pra frase de novo do Piper, né? Nossa, é muito boa essa frase. É a liberdade, né? A capacidade. Até esqueço vamos aqui, lá, né? Vamos ter que... É essa. Vamos lá que eu vou errar aqui. É fazer o que você ama fazer. Então, não é só... Ele trabalha, né? Porque ele muito influenciado pelo Jonathan Edwards, né? A questão do prazer, Agostinho, prazer, alegria. Cristianismo não é só religião de regras, tem regras. Sim. Tem as libertadoras regras, mas é religião de amor, de alegria. Afeições. Exatamente. Então, nessa frase, você tem as duas coisas. Você tem os limites libertadores de Deus, mas você tem prazer, afeição, gozo nisso. Então, é fazer o que eu amo fazer. Desde que o que eu amo fazer é o que eu devo fazer. Então, você tem dever e prazer junto. O mundo, a cultura mundana, a cultura caída, não consegue conjugar. Se tem dever, então vai te deixar, é chato, vou ter que fazer. Eu tenho que estar aqui, então vou ter que fazer. Bom, isso não é liberdade. Não, então tem que ser só prazer. Não, calma, tem coisas que eu tenho prazer e vai me levar pro buraco, cara. Fazer. Então, para ser liberdade bíblica, tem que ter dever, os mandamentos de Deus, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com toda a força. Amar o próximo como a mim mesmo. Mas não é só fazer isso cumprindo a regra. É fazer isso glorificando a Deus e com alegria. Aí você fala, cara, eu tô muito longe disso ainda. E aí a constatação de que eu não consigo não é para me desanimar. Constatar que eu ainda tô longe dos padrões de Deus, que eu não o amo como deveria amar, eu não te amo como deveria amar, eu não sou o marido que eu devo ser, não sou o pai ainda que eu devo ser, deve me levar aos pés da cruz. Porque aí eu preciso de um libertador. Ele é que me dá liberdade. Isso é muito lindo. E é muito doido essa discussão, porque o que você está dizendo pra gente, né? O que a Bíblia está dizendo pra gente, é que... Porque assim, por exemplo, Jesus encontrava direto com dois públicos, né? Direto, a Bíblia relata ele diante de dois tipos de pessoa. Discípulos e multidão, né? E assim, como é que a gente definiria os dois grupos, né? Eu gosto de definir através da pergunta que cada um tá trazendo, né? Então, a multidão tá trazendo a seguinte pergunta: o que você pode fazer por mim? Então, a multidão tá indo lá falando assim, você pode curar meu filho? Ó, eu vim aqui com tal demanda, eu tô com fome, você pode multiplicar uns pães aí? Eu tô aqui com alguém endemoniado, você pode libertar ele? Então, o que você pode fazer por mim? Então ela tá ali, né, trazendo a sua vontade, né? E o discípulo não, ele tá em outra questão. Ele tá dizendo, como é que eu posso ser como você? Exato. Então a demanda dele é diferente. As naturezas ali influenciam as demandas, né? É uma doideira. E aí, o lance todo desse aqui, né, que é boa parte de quem tá indo na igreja hoje, né? E eu acho que o nosso trabalho como liderança é transformar a multidão em discípulo, né? Mas então você tem aqui essa galera dizendo assim, tá aqui o que eu quero. O senhor pode resolver isso? Porque eu descobri que você é poderoso, né? E aí tem uma relação com o seu poder. Mas o que essas pessoas não entenderam, ou que às vezes a gente não entendeu, é que na queda o que quebrou foi o instrumento do querer. Eu não sei querer. Exato. Entendeu? Então a pior coisa que pode acontecer comigo é achar um ser todo poderoso que vai fazer o que eu quero. Porque eu não sei querer. E aí é Romanos 1, né? Porque pra mim aquilo ali é uma doideira. Ele tá descrevendo um cara depravado, idólatra, que abandonou a Deus. Aí você fala, agora ele vai punir ele. O que ele vai fazer? Ele vai pôr no inferno queimando. Aí ele fala, sabe qual vai ser a sua punição? Vai acontecer tudo o que você quiser. Eu vou te entregar. Exato. Aos seus desejos. Você fala, peraí. O que você tá dizendo que é punição, tem gente fazendo campanha pedindo. Exato, exatamente. pra gente ver a loucura, né? Os evangelhos diferentes, né? O evangelho bíblico e o evangelho, sei lá, da cultura.
Né? Exatamente, essa é uma boa Porque sacada. o que você tá dizendo é isso, né? Quebrou o meu instrumento de querer, né? Exatamente. Então eu não sei querer, né? Exato. Enquanto Deus ainda coloca algum tipo de limite, tem alguma esperança. Quando a pior coisa, né? Não é quando Deus chega a mão e dá a palmada. É quando Deus tira a mão e fala, agora você pode no seu coração. Aí é a pior coisa possível. E o mundo chama isso de liberdade. E é a pior desgraça que existe. Quando realmente Deus tira a mão. Porque parece que tudo que eu quero me leva pra estar escravizado, né? Exato. Então parece que eu sou livre pra ser mais escravo ainda, né? Exato. E aí você falou de Romanos, né? É interessante. Paulo, quando se apresenta ali em Romanos 1:1, ele começa dizendo, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Né? O doulos, né? O escravo. Eu até lembro em algum momento no livro, né? Escravo, basicamente, é alguém que não pertence a si mesmo, que foi comprado por um preço e que pertence, agora ele tem um outro senhor. E aí teve alguém, né? Tem gente que de repente define, eu sei que não é uma forma muito romântica de definir salvação, mas a salvação pode ser entendida como uma troca de senhores. Antes eu tinha um senhor, era o pecado. Agora um outro senhor me comprou. Antes, é porque o mundo acredita numa outra mentira, que é a tal da neutralidade, né? Nessa cadeira aqui que eu não tô nem numa relação de adoração e nem na rebelião. Aqui eu tô neutro em relação a Deus. Não existe. Escolhas neutras. Não existe, nunca existiu. Então, Paulo, ele nos ensina, a Bíblia nos ensina, pegando esse trecho de Paulo que você me fez lembrar, quando você fala de Romanos, e que fala exatamente do que a gente fala no livro, Paulo deixa bem claro que só existe liberdade servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu não acredito nisso. Eu não quero servir ninguém. Eu quero ser livre do meu jeito. Isso é cego para você. Porque esse é o pior tipo de escravidão. O Edmund Burke, que eu cito aqui também, ele diz, né, que provavelmente a pior das escravidões é ser escravo dos seus desejos. E a resolução para isso não é tirar desejo, porque quem colocou desejo na gente foi Deus. O pecado não tirou, o pecado deu uma direção diferente. Eu devo desejar Deus acima de tudo. Né? Então, Deus é que reorienta, redentor e redentivamente os nossos desejos. Eu vi uma vez, eu estava vendo um podcast, e era um jovem britânico, ele estava nesse podcast, e era um podcast até de business, assim, né? Um americano. E aí o entrevistador tava falando com ele e tal, e aí ele contou que quando ele tinha 17 ou 18 anos, ele escreveu num papel, acho que 5 coisas que ele queria até ter 25. Aí ele escreveu lá que ele queria ser um milionário, ter mais de 1 milhão de libras, né, que estava na Inglaterra, que ele queria comprar um carro tal lá, ele colocou o nome do carro, que ele queria morar numa casa tal, que ele queria uma namorada de tal jeito e ter uma barriga tanquinho. Uma coisa ele combinava comigo. E ele colocou essas 5 coisas. E aí ele só trabalhar. Com 23 ele tinha conseguido tudo. Ele já era milionário, com o carro, com a casa e tal, e ele contando. E aí ele falou que ele tava na casa dele, assim e tal, e se sentindo miserável. E aí ele falando, cara, mas eu consegui tudo o que eu queria. Por que eu tava com aquele sentimento, sabe? Aí ele falou que ele conheceu um cara que era bilionário, né? E que era, assim, até um modelo pra ele, sabe? Aquele cara que eles usam esse termo, né? Modelava ele e tal, né? E aí ele falou que foi na casa desse cara e ele falou assim, eu nunca conheci uma alma tão miserável como daquele homem. Tanto que ele falou, o cara era tão triste que ele pediu pra eu dormir lá na casa, de tão solitário que ele se sentia, esse bilionário, né? E ele olhou e falou, isso é meu futuro. E aí ele ficou nessa crise, né? De tipo assim, peraí, eu consegui tudo que eu queria. Tudo que eu quero, tudo que eu coloquei na minha lista eu consegui. Por que tô me sentindo miserável? Aí, ele fez uma reflexão muito interessante, cara. Ele falou assim, eu descobri que não fui eu que fiz aquela lista. Foi as minhas feridas que fizeram aquela lista. Então, aquela lista não era daquilo que eu queria, mas o que as minhas feridas da vida queriam. E quando eu satisfaço ela, não termino com satisfação, né? Então ele dá exemplo assim, ele é um rapaz negro que viveu num bairro de classe média, então extremamente rejeitado. Então quem queria ser milionário? Não necessariamente era ele, mas as feridas que ele viveu. Ele sempre foi um adolescente gordinho que sofreu bullying na escola, então quem queria aquele tanquinho?
Não era a essência de quem ele é em Deus, né? Tá. Mas as suas feridas, né? E aí, eu tô dizendo isso pra galera que tá tá. aqui nos ouvindo entender aquilo que parece que você quer tanto. E aí eu acho que nessa semântica, né? Quando eu digo eu quero, quem que é esse eu, né? Exato. Que quer tanto isso, né? Exatamente. É quem Deus te fez pra ser que quer isso, né? Ou são né, os traumas que nós vamos acumulando nos nossos relacionamentos, e não é a Bíblia que filtra esses traumas, né? E às vezes pode acontecer com cristãos, comigo, com você, né? E não significa que a pessoa não é cristã. Mas não é isso. Mas não, eu creio em Deus, ok? Eu leio a Bíblia, enfim, eu ouço a palavra, mas no dia a dia, às vezes, eu estou ouvindo realmente. Exatamente. Mais um outro evangelho, mais às vezes os traumas que eu tenho. E isso é que vai modelar a confecção daquilo que realmente o que é ser feliz, né? As resoluções de ano novo, né, que a gente faz. Exato. Né? Exatamente. Agora, aqui, qual que é a diferença? E aí são dois termos, você pode até dizer que é a mesma coisa. Quando a gente vê às vezes falando de livre-arbítrio e livre-agência. Tá. Na verdade, o que eu chamo de liberdade seria a livre-agência. Tá? O que eu chamo aqui no livro de liberdade é o que normalmente vários reformados vão chamar de livre-agência. É o agir que nós temos no dia a dia conforme a nossa natureza. Isso todo mundo tem. Quem é crente tem, quem não é crente tem, o budista tem, enfim, seja quem for tem esse livre agir conforme a nossa natureza. Tá? Então o que eu chamo aqui de liberdade basicamente é o que muitos vão chamar de livre agência. Agora, construindo aqui, você até já falou, mas eu queria que você parasse um pouco mais nesse ponto. Porque você está falando de um termo teológico, de que quando o homem caiu, ele não tinha mais, então, o livre-arbítrio de fazer algo contrário à sua natureza. Sua natureza agora é caída, então ele tem a liberdade de fazer tudo conforme a sua natureza. Então nós estamos falando de depravação total. Exatamente. De que nada que eu faço agora é intocado pelo pecado. Exato. Né? Que minhas obras de justiça são trapos de imundícia diante do Senhor e tal. Ok, mas aí nós vamos entrar na questão de que eu preciso de uma boa obra aí para eu ir lá atrás de Deus e escolher ele. Mas não há nenhuma possibilidade de eu ir contra a minha natureza, que é sempre um caminho de morte, né? Exato. Como é que faz para alguém ser salvo? Essa, né? E a gente está falando daquilo que é a coisa mais importante que existe, né? Porque essa é a pergunta das perguntas. Essa é a pergunta de 1 milhão. Exatamente. No final a gente até caminha nesse sentido. Depois do pecado, se Deus colocasse um ponto final em Gênesis 3,14, acabou. Né? Os homens vão viver e tal, mas um dia todos vão ter... O coração vai parar de bater, a gente vai ter que prestar contas para um Deus que é santo, justo e bom, que não empurra o pecado para baixo do tapete, né? Que tem um padrão que é simplesmente a perfeição, né? E diante desse padrão ninguém sobrevive, né? Ninguém sobrevive. Então como pode ter salvação para uma pessoa como eu? Né? Como pode ter salvação para o ser humano depravado? No ser humano não existe absolutamente nada. Mas graças a Deus que ele fez aquela promessa lá em Gênesis 3,15, né? Dando ao mesmo tempo um julgamento da serpente, mas ali nas palavras você tem esperança também, né? Então, a partir de hoje, você vai rastejar no pó. A humanidade é dividida entre os descendentes da serpente, os descendentes de uma mulher. Essa mulher vai gerar um filho que vai esmagar tua cabeça, embora você vá sangrar, né, o calcanhar dele. Metaforicamente, lendo a Bíblia, a gente sabe quem é essa mulher. A gente sabe quem é esse filho que lá na cruz esmagou a cabeça da serpente. Ele triunfou, né? Conforme lá o John Owen dizia, né? Ele matou a morte com a sua morte. Lá na cruz. Então no homem não tem nenhuma esperança. Era a morte da morte na morte. Exatamente. Hoje talvez não funcionaria um título tão assim, mas no século XVI, né? Às vezes era um parágrafo, né? É verdade. Enfim. Uma tese, né? Exato. Então a salvação
para o homem sem Deus, ela não existe. Agora, e aí a gente conecta com o versículo que é o mais conhecido, provavelmente, né? Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que crê nessa promessa da vinda de um Redentor, que traz a ideia, né? Redentor / libertador, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Agora nós somos adotados numa família, a gente tem um pai que nunca vai nos abandonar, ele disciplina como sinal de amor, mas nunca vai nos abandonar. Em Deus, aí a gente tem essa esperança, a esperança certa. O evangelho, né, eu sempre às vezes repito lá, ele não é a mensagem que diz que, Douglas, Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Cuidado, né? Eu sei que, né, vou tentar explicar aqui. Isso. Se evangelho for essa mensagem, a parte de Deus ele sempre faz. Eu quero saber se eu faço a minha parte. Ah, mas eu tentei. Bom, isso, a questão de tentar na Bíblia não tem. Não existe. Né? A gente sempre fica esperando. Eu tenho que participar, eu quero participar. Cuidado, porque o que Deus exige em termos de obras humanas é perfeição. Eu, nos meus melhores dias, eu não passo no teste. Paulo, né, judeu de judeus, judeu puro sangue. Puro né? sangue. Educado aos pés de Gamaliel. Considera o oitavo dia. Quanto à lei fariseu, ou seja, o cara top, ele disse, isso aqui tudo eu considero como refúgio para ganhar a sublimidade de Cristo. A salvação é pelas obras. Na verdade, é por uma obra. Só que não sou eu que faço. Entendi. É pela obra perfeita de Cristo. Como que alguém é salvo? Mediante arrependimento, que Deus não tem que se arrepender, eu que tenho que me arrepender. Então arrependimento é uma necessidade humana. E ao mesmo tempo a nossa lógica não alcança, pelo menos a minha não alcança. Arrependimento é o homem que tem que se arrepender. E quando ele se arrepende, graças a Deus. Fé, eu que tenho fé. Não é Deus que tem que ter fé, ele é objeto da fé, eu tenho que ter fé nele. Agora, quando alguém tem fé em Deus, ele dá graças a Deus. Eu não falo assim, ó, Douglas, você estava me evangelizando, e agora eu entendo. Eu consegui me arrepender e ter fé. E fui eu. Deus não operou em nada. Bom, o cara não entendeu. Porque arrependimento, ao mesmo tempo que é responsabilidade humana, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista e Cristo, né? Arrependei-vos. É pra gente se arrepender. Agora, quando alguém verdadeiramente se arrepende, é sempre humilde. Graças a Deus que eu consegui me arrepender. Quando alguém tem fé, nunca bate no peito e fala, ó, tive fé e não precisei da ação do Espírito Santo. Quando alguém tem fé, graças a Deus que ele me amou, porque se ele não me amasse, eu não o amaria. Então tem essa coisa que a lógica, né, tem lá os seus limites. Sim. A lógica humana é uma bênção de Deus, sim, mas ela não dá conta de tudo. Não dá conta da Trindade, não dá conta da pessoa 100% humana, 100% divina de Cristo. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O nosso Deus é um Deus que criou a lógica, mas ele é supralógico, ele tá além disso. Não, se coubesse na nossa cabeça, ia ser muito estranho, né? Eu não consigo. Um Deus muito pequeno. É muito pequeno, muito estranho. Então, como que alguém pode ser salvo? Pela graça de Deus, mediante a fé no libertador Jesus Cristo. Aí existe salvação. Isso assim, é a mensagem que a gente ouve com frequência, né? E por muito tempo, até no meu início ali, né, de adolescência, de jovem, eu achava que era uma pregação para novo convertido, mas é a pregação para a vida toda, né? Porque ela é base para todo o resto, né? Tim Keller fala, o evangelho, essa é outra que eu queria ter inventado, mas ele que inventou. O evangelho não é o ABC da fé cristã, ou seja, só aquilo que você ouve, como você está falando. Me desculpa cortar. Não, por favor. Só no início, não. O evangelho é o A a Z da fé cristã. Eu preciso ouvir o evangelho todos os dias da minha vida, mesmo sendo cristão. Eu lembro de uma frase que eu aprendi, eu não lembro com quem, né? Que normalmente as manhãs de domingo são perdidas nas noites de sábado. Tô falando de crente. Eu lembro da minha adolescência às vezes, né? Sim. Então, às vezes, no sábado, se eu fizesse alguma coisa meio complicada, cometesse um pecado ali um pouco mais vergonhoso, no domingo de manhã, meu pai me acordava, Júnior, vamos para a escola dominical. Eu não ia falar, pai, eu pequei. Eu não ia ter, enfim, né? Hipócrita, enfim. Pai, hoje não.
Ah, mas por que não? Hoje não, pai, desculpa, hoje não sei o quê. Cansado. Enfim, porque eu me sentia sujo pelo que eu fiz no domingo. Aí qual que era a minha estratégia? Eu tinha um evangelho para mim. Bom, hoje eu não consigo ir na igreja. Mas nessa semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, eu vou caprichar na oração, vou ler umas 4, 5 páginas por dia, me sinto limpo, aí no próximo domingo, sim. Esse é o evangelho das obras, né? Ou seja, eu acho que eu consigo estar na presença de Deus de forma aceitável pelo que eu fiz. Não, isso não é evangelho. Então, a ideia é que eu nunca, pelas minhas obras, consigo estar de forma correta na presença de Deus, a não ser que Cristo entre na jogada. Eu posso ir na igreja envergonhado, seja o que for, às vezes vai ter algumas consequências temporais, mas é pelo que Cristo fez por mim. Evangelho é isso. Quando eu esqueço do evangelho, eu volto para acreditar nas minhas obras. Eu acho que eu posso estar na presença de Deus porque eu orei e você não orou. Né? Se a gente faz um desafio entre nós aqui, vamos ficar setembro, outubro, novembro, dezembro, até o final do ano, lendo a Bíblia, X páginas e orando. Chega em dezembro, a gente presta contas, aí eu digo que eu consegui cumprir, e você fala, não consegui cumprir. Nilson, eu falhei alguns dias, falhei na oração e falhei na leitura da palavra. Só que você que não conseguiu, você está humilde, quebrantado, envergonhado e disposto a recomeçar. Eu que consegui, todos os dias, eu estou, nariz empinado. Pergunta, quem está mais perto de Deus aqui? Eu que consegui e estou orgulhoso, ou você que não conseguiu e está quebrantado? Eu só posso estar na presença de Deus por uma obra que Deus em Cristo fez por mim, nunca por algo que eu faço, porque eu nos meus melhores dias ainda tenho mancha de pecado. Meu amigo Saulo, ele falando, né, da parábola do filho pródigo, né, que quando o filho pródigo volta, essa é boa. Ele volta e ele fala assim, né, ele vai embora, né, pra você que não conhece, um pai tinha 2 filhos, o filho mais novo pede herança, vai embora, gasta tudo com prostituição, de tudo forma mais errada possível, desonra o pai em todos os níveis, e ele volta e fala assim, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai não deixa nem ele terminar, e aí ele diz assim, o Saulo estava dizendo, né, que é como se Deus estivesse dizendo, ei, eu não acumulo débitos. Não importa lá o quanto você errou. Você tá aqui. Eu não acumulo débitos. E aí ele fala, mas a história continua. Exato. E o mais velho vem. E aí qual é a fala do mais velho? Pai, todos esses anos trabalho como escravo. Ele fala, ei, eu não acumulo créditos. Boa. Você tá aqui hoje. Exato. Diante de mim, né? E isso é fundamental pra gente ter essa relação com Deus, porque uma das questões pra mim, assim, e aí como é que isso toca a nossa realidade, né? Nas nossas relações horizontais aqui, minha com você, do meu irmão e tal, eu percebi que uma coisa que é destrutiva entre nós se chama competição. Sim. Só que não há competição sem medalha. Não há competição sem mérito. Né? E o evangelho vem exatamente porque muita gente pensou que o evangelho era a antítese de esforço, né? E não. Continua tendo esforço no evangelho, mas é a antítese de mérito. Exato. Né? De medalha. De tipo, olha o tanto que eu orei, né? E olha como isso é real depois na nossa relação com Deus ali, porque eu me lembro muito daquela passagem que Jesus, ele entra numa sinagoga, é sábado, os caras já tudo de olho ali, o que ele vai fazer, o que ele vai fazer. E tem um cara da mão mirrada. Sim. E pra mim é emblemático isso, sim, por quê? Porque ele fala pro cara, vem pro meio. Então o cara vai pro meio. Meio é o palco, meio é evidência, tá diante de todo mundo e diante de Jesus, né? E aí Jesus fala um negócio pra ele, mostre-me a tua mão. A pergunta é, qual mão você mostraria? A mão que não tem defeito, exato, princípio. mas se você tem uma ideia de que nas suas obras você vai conquistá-lo, você mostra o melhor, né? Claro. Você fala, olha, que mão. Entendeu? Mas se você tem uma ideia de que mesmo com as suas falhas, ele não vai te rejeitar, e pelo contrário, né? Ele vai te curar, aí você mostra a mão mirrada. E o que eu percebo é que a gente se tornou esse lugar de mostrar a nossa melhor mão, né? Sim, esse é um dos desafios, sim.
Entendeu? Mas é a nossa falta de evangelho. Né? Sim. Porque o evangelho, ele vai, né, o evangelho vai deixar bem claro, entre outras coisas, né, que aquilo que a gente estava falando, eu não sou aceito por causa de mim. Eu sou aceito por causa de Cristo, né? O Keller também, ele fala, né, dessa aquela você estava falando, né? O evangelho, ele combate essa noção mundana, caída de competição. Você usou uma palavra que eu esqueci agora. Enfim, mérito, isso. Essa meritocracia centrada no ser humano, os nossos méritos estão em Cristo, né? E ele fala da relação do evangelho com a lei. Eu não sou salvo pela minha obediência à lei. Inclusive, tentando obedecer à lei, ela deixa bem claro que eu não consigo. Sim. Alguém tem que obedecer no meu lugar. E aí o Keller diz que Cristo, o evangelho, nos salva da lei para a lei. Nos salva da lei... No sentido de eu querer obedecer, achando que obedecendo eu vou merecer. Mas uma vez que eu estou salvo, aí eu olho para a lei da maneira correta. Não como um meio de ganhar a salvação de Deus, mas agora como um padrão de Deus para minha nova vida. Ele me liberta da lei num certo sentido, para a lei num outro sentido. E eu preciso continuar ouvindo o evangelho, que é a tua tônica, porque senão, mesmo sendo crente, na minha relação com a lei, eu acho que eu sou melhor porque eu obedeço mais do que você. Toda hora, né? Não. Eu lembro eu tenho que ouvir o evangelho. Eu orando assim, eu lembro uma vez, eu tava na sala de casa, cara, eu orando assim, e assaltado por um pensamento de tipo assim, poxa, tô orando bastante, hein? Exato. Acabei com a minha oração. Porque parece que a gente precisa competir, né? Exato. Tipo assim, cara, tô lendo, olha, mais um livro, hein? Exato. E tá, preciso contar pra alguém e tal. E parece que a gente quer competir. Até uma vez veio um pastor muito legal aqui, o Diogo Dantas, e ele pregou de Ismael e Isaac, né? Tá. E aí ele falando, né, que Gálatas vai usar o Paulo vai usar em Gálatas essa ilustração, né, de Ismael e de Isaac. Isaac sendo uma obra do Espírito, né, e um resultado do Evangelho, e Ismael sendo uma obra da carne, né, um resultado do meu esforço. Sim. E aí ele falou assim lá, né, como é que eu sei o que é o que ali na minha vida, né? Como diferenciar? Como diferenciar um Ismael de um Isaac, né? Aí ele falou, quando Ismael nasce, a mãe, quem produziu ele, passa na frente dos outros com arrogância, dizendo, eu sou melhor que vocês, olha o que eu produzi. Só que quando Isaac é anunciado, o que acontece com Sara? Ela dá risada. Né? E o nome de Isaac é risada. É risada. Então, ele dizendo isso, entendeu? Quando é cômico Exato. o resultado da sua vida, para você mesmo. Entendeu? Exato. Significa que é graça, né? Mas quando eu consigo usar aquilo para me sentir superior a alguém, aquilo ali é um Ismael, né? Exato. E como isso é real no ministério. Sim, em tudo. Como isso pode ser real num livro. Exato. Como isso pode ser real em disciplinas espirituais ou justiça social. E, infelizmente, a gente ainda tem o potencial de estragar as melhores coisas. De filho a boas obras, a esmola, né? Tudo, né? Tô passando uma situação difícil. Douglas, olha por mim. Aí você ora, consigo o trabalho. Aí me afasta de Deus. Né? Me afasta de Deus. Então, assim, a gente sempre vai colocar culpa em outras coisas, quando na verdade é uma questão do nosso coração. Eu preciso da misericórdia e da graça de Deus. E pro líder isso é um desafio, porque eu vi até, era uma chargezinha assim do... Eu acho que era John Wesley. Aí tinha o John Wesley terminando de pregar, aí vinha uma senhorinha e falava, Pastor John, que mensagem espetacular. Aí ele fala assim, não precisa me falar isso, o diabo já tá me falando isso aqui. Mas e outra coisa interessante que você me faz lembrar, né? Provavelmente, né? Claro que tem mais coisas, mas um dos sinais, algo que sinaliza maturidade cristã, é humildade. Com certeza. Quando você vê alguém, com muito ou com pouco, na facilidade ou na dificuldade, que pela graça de Deus é humilde, ou seja, tem noção de quem ele é e de quem Deus é, aí você fala, puxa, esse cara é fera. Cuidado pra não falar isso pra ele, porque de repente, né? Mas fala o que eu acho que eu quero, enfim. Essa é a minha maior qualidade, humildade. Agora, esses termos que você foi usando, tá.
eu fiquei com uma pergunta, né? Sim. E Jesus tinha livre-arbítrio? Boa. Eu lembro que a gente fez uma pergunta parecida para um pastor, para um professor lá no seminário, e eu lembro da resposta mais ou menos, porque a gente perguntou, né? Deus tem livre-arbítrio? Aí ele nos advertiu, com muito carinho, muito amor, falou assim, ó, só cuidado para não utilizar os termos que normalmente são utilizados para a criação, para o Criador. Então, Sim. primeiro meio que ponto, quem criou Deus. Né? Isso, primeiro só lembrar disso. Com muito cuidado, aí você poderia lembrar das definições e tentar aplicar com muito cuidado, guardado o que deve ser guardado, né? Porque esses termos normalmente são utilizados para... Porque eles funcionam pra gente. Exato. Liberdade, capacidade para escolher conforme a natureza. Com muito cuidado e reverência, Deus, claro que tem liberdade. Sim. Na verdade, ele é a fonte da liberdade e toda a escolha que ele faz é condizente com a sua natureza, santa, boa, perfeita. Com uma diferença, né? Eu até uso um termo lá aqui no livro, que é o seguinte, qual que seria a diferença, aí voltando para a criação, e daqui a pouco eu volto para Deus. Qual seria a diferença do estado da natureza de Adão antes do pecado para o estado da natureza dos salvos lá na glória? Tá. Porque ambas são santas, Sim. ambas são perfeitas. Só que aí eu sugiro, me ajuda aí para eu corrigir na segunda edição. Adão tinha uma liberdade, capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Liberdade perfeita, perdível. Tanto é que perdeu. Pela graça de Deus lá nos céus, novos céus e nova terra, nós teremos uma liberdade, capacidade de fazer escolha conforme a natureza, liberdade perfeita, imperdível. Porque você pensar no incorruptível. Exatamente. Não tem como corromper. Né? Aí voltando, então, tem Deus, com toda reverência, tem liberdade. Sim. Capacidade para escolher conforme a sua natureza. Ele nunca vai escolher fora da sua natureza, ele não pode pecar. Glória a Deus por isso. Agora ele tem livre-arbítrio. Ele não pode fazer uma escolha contra a sua natureza. Não é homem para que então, minta. Primeira consideração, esses termos são utilizados para falar da criação. Tá. Agora, com muito cuidado, dá para fazer esse tipo de afirmação. Aí alguém poderia falar... Aí seria a mesma coisa para Cristo. Exatamente. Em seu ministério. Exatamente. Né? E aí, o que eu queria lembrar alguém poderia falar assim, olha, mas então, quem criou Adão com livre-arbítrio foi Deus. Então teve algum erro? Primeiro, né? O John Stott que falava isso, né? Você está diante de um texto, você tem que saber. Às vezes você não sabe o que o texto quer dizer, mas você tem que saber o que o texto não quer dizer. Deus não erra, então tira essas ideias da cabeça, né? Deus não erra. Então, obviamente que Deus, ao ter criado Adão com livre-arbítrio, isso é santo, perfeito, bom. Ele é sábio, perfeito. Nós somos imperfeitos. Onde que estava o erro? Tá claro, em Adão. O erro não é ter livre-arbítrio. O erro é o uso errado do livre-arbítrio. Adão poderia ter feito o uso correto, mas ele, em algum momento, errou. Assim como eu erraria se estivesse lá, e eu creio que todos nós erraríamos também. Né? Então não tem nenhum erro no livre-arbítrio. E é a questão, a minha análise, e muito superficial, né? É a questão do amor, né? Deus, ele quer um ser que o ame, né? Exato. E ali a questão toda era necessária a opção de não amá-lo para poder ser amor. Se eu colocar uma arma na sua cabeça e falar, me ame... Bom, eu vou ter que escolher entre morrer ou... Entendeu? Então, é essa questão do amor, né? Essa é uma questão que eu creio que está envolvida ali, além de outras que, de repente, a gente nem... É né, superior à nossa capacidade. Né? Exatamente. Uma outra coisa que eu ia te perguntar é que alguém pode falar, eu não sei se você já ouviu, falar, não, mas poxa, falar de livre-arbítrio, não tá na Bíblia isso. Sim. Né? Nem existe esse termo, essa palavra na Bíblia e tal. O que você diz quando alguém toca nesse argumento? Primeiro que é um argumento assim que tem que lidar, uma pergunta honesta, né? E a gente, o Schaeffer que dizia, né, que perguntas honestas merecem respostas honestas. Não sei se a resposta, eu espero que seja honesta, mas eu usaria basicamente, Pastor Douglas, o argumento quando alguém pergunta, né? Você está conversando com um amigo lá que é testemunho de Jeová. Vocês acreditam no Deus Trino, no Deus Triuno, na Trindade, mas não tem esse termo. Termo Trindade. O termo não tem. Assim como não tem teocracia, que normalmente é utilizado por eles, né? Então, nós utilizamos termos que estão ali, e o conteúdo está ali, e nós podemos utilizar
termos que não estão ali, mas o conteúdo está ali, né? A pergunta que eu faria para alguém, além desse primeiro ponto, é: como você chamaria a qualidade, a capacidade que Adão tinha em Gênesis 1 e 2, em termos de escolha? Ele podia fazer uma escolha conforme a sua natureza? Como que você chama isso? Eu estou chamando aqui de liberdade. Tá. De repente tem um outro termo que é melhor. Tranquilo, beleza. E como você chamaria a possibilidade que ele tinha de fazer uma escolha contra a sua natureza? Eu estou chamando de livre-arbítrio. Ah, mas eu não concordo. Beleza, como você chamaria? Porque você vai ter que nomear, de alguma forma. Entendi. E existe um fato, que eu creio que é claro, evidente, explícito, em Gênesis 1, 2, que o nosso irmão, o nosso cabeça federal, Adão, ele podia obedecer e desobedecer. Ficou claro ali na narrativa. Né? Desobedecer seria fazer uma escolha contra a constituição humana dele, que era santa, perfeita, reta. Como que um ser santo poderia fazer uma escolha pecaminosa? Como um ser que foi criado em retidão poderia fazer uma escolha um pouco torta? Eu sei que por mim, eu já nasci em pecado. Eu sou, C.S. Lewis, um filho de Adão. Agora, Adão é diferente. Ele foi criado em perfeição. Eu chamo essa capacidade para escolher de forma contrária à natureza de livre-arbítrio. Como você chamaria? Né? Então, dá para melhorar, eu imagino. Eu não consegui pensar numa melhor. Mas eu colocaria essa questão para ele. Legal. Então, o termo não está ali, mas você tem que classificar essa realidade com algum termo. Muito bom. E aí o termo utilizado foi livre-arbítrio. Eu acho que é muito importante... Ilusão, perdão, pastor. Pode falar. E quando eu falo da ilusão, a ilusão do livre-arbítrio, né, é a crença atual. Tá. As pessoas acham que hoje podem escolher a partir de tudo. Não é uma verdade. Não é uma verdade. E eu achei assim que a abordagem que você fez se torna uma ferramenta muito legal para o evangelismo, né? É assim, um dos maiores sonhos, e Deus utilizando isso, eu já fico feliz. Percebe que a gente não tocou em nenhum momento de arminianismo e calvinismo, porque no livro não fala sobre isso. Né? Eu vou depois conduzindo no final para saber que como que eu posso experimentar uma liberdade no nível do meu querer. É sobrenatural isso. Eu que antes amava coisas que a Bíblia dizia que eu devia odiar. E coisas que a Bíblia dizia que eu deveria amar, eu não estava nem aí. Como que alguém pode mudar isso daí? É só pelo poder sobrenatural de Deus entrando na nossa vida e fazendo-nos amar o que é amável, odiar o que é odiável, crescer nesse caminho. Eu preciso do libertador, que é Jesus Cristo. E é legal porque isso que você está dizendo é a gente, vou usar um termo ruim, mas assim, ambicionar uma santidade que é superior, né? Exato. Porque você tem o fazer o certo, né? E você tem o querer fazer o certo, né? Eu lembro uma historinha que o Luciano Subirá contava, que estava aconselhando um casal, e aí o marido falando, pô, pastor, não dá, ela reclama demais, tudo ela reclama, e não sei o quê, e nada tá feliz e tal. E aí ela falou assim, poxa, mas tem muita coisa que ele não quer mudar e tal. Aí ela falou assim, por exemplo, eu queria muito que ele fosse no supermercado comigo. Ele foi no supermercado comigo. Aí o cara ficou doido, falou assim, pastor, tá vendo? Eu fui com ela essa semana no supermercado. Essa mulher nunca tá feliz. E aí ela falou assim, você foi, mas eu não quero que você vá. Eu quero que você queira ir. Sim. Né? E aí é muito complexo isso, porque já sai do externo de uma ação, né? E vai para suas afeições, né? Então eu não quero, não é ir, é querer ir, né? E aí eu percebo isso na Bíblia, né? Deus ama quem dá. Só dá? Não. Quem dá com alegria. Aí você fala, ih, Deus, eu tava entregando, né? Com pesar, né? Mas agora ele quer que eu tenha o desejo de entregar, né? Então, é para aqueles que também ambicionam uma coisa superior ainda. Né? Exato. O que você está falando, né? As duas palavrinhas que os estudiosos usam, né? A fé cristã, ela transforma a interioridade e a exterioridade. Não é só estar ali presente, é com qual intenção. Todo pastor sabe que é possível subir num púlpito de forma orgulhosa.
Todo mundo sabe. Muito. Exteriormente, você olha para alguém de terno e gravata, barba feita, abrindo o texto santo e falando da palavra, você fala, esse cara é um santo. Bom, você está olhando a exterioridade, e que ele deve ser mesmo, mas está olhando a exterioridade. Deus conhece com qual intenção eu estou pregando. Porque às vezes eu desço do púlpito, posso descer do púlpito, e se as pessoas não elogiarem meu sermão, eu fico com inveja de você, porque eu sei que o sermão anterior todo mundo te elogiou. A gente falou. Muito bom. Então Deus trata em tudo. Quem nos liberta, um raio-x. E quem nos liberta disso aí, cara? Exato. Não, isso é muito bom. E aí eu acho que a gente tem que ir para esse lugar, sabe? Então assim, eu queria indicar pra galera, tá? A Ilusão do Livre-Arbítrio. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar o link aqui na descrição, tá? Pra você já pedir o seu, pra gente entregar pra vocês aí. Eu queria que você lesse pra você, claro, mas também pra que você soubesse como é que conversa com essa geração, que esse tema é gigantesco nessa geração. Se pensar na geração anterior, né? Nós tínhamos uma geração, e aí eu digo meus pais, meus avós, né? De militarizado, de estava muito acostumado com essa questão de não ter liberdade, de disciplina e tal. Mas hoje nós estamos num momento que tudo que é falado eu sou livre, e eu sou livre até para questões biológicas e mudar. Exato. E tal. Então, eu acho que é um tema muito importante pra gente conversar com essa nova geração. Eu queria te indicar para você ler. Nilson, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse papo. Obrigado pelo papo, simpático demais. Deus abençoe. Deus abençoe teu pai, tá? Que eu não conheço, só vejo lá na televisão. Deus abençoe teu ministério. Eu quero terminar com uma oração. Eu faço aqui no livro. Eu só lembro de uma frase do George Matheson. Ele diz assim: faz-me escravo de ti e me tornarás livre, Senhor. Uau! Glória Ou seja, eu vou ser cada vez mais livre na medida em que eu for, segundo Paulo, segundo a Bíblia toda, escravo de Cristo. Existe alguma possibilidade de encarar a expressão escravidão de forma positiva? Socialmente, não. Sim. A gente olha para os exemplos, né? Brasil colonial, lá no Império Romano. Mas calma aí, Paulo, no contexto do Império Romano, ele utiliza, guiado pelo Espírito Santo, quando ele vai escrever para os romanos, Paulo, escravo de Cristo. Então, se socialmente, historicamente, a expressão escravidão sempre traz conotações justificadamente negativas, espiritualmente, não tem como fugir. Eu sempre sirvo a alguém. Exato. A minha liberdade existe na medida em que eu sirvo cada vez mais. Olha só, eu sirvo o libertador Jesus Cristo. Se eu quero entender como a escravidão pode ser boa, é só perguntar quem é o Senhor. Exato. Se o Senhor for Nilson, rapaz, vai ser bom não, viu? Se o Senhor for Hitler, rapaz, agora, e se o seu Senhor for Jesus Cristo? Que toda a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É a realidade, a escravidão a Cristo é a realidade mais libertadora que existe. Obrigado pela indicação, muito obrigado. Obrigado, Nilson. Deus continue abençoando os próximos livros aí, pra você tocar nesses assuntos. O próximo vai ser sobre tatuagem e cadê? Bebida alcoólica. É muito bom, muito feliz. E, de novo, tá aí o link na descrição pra você acessar. Vou deixar também os contatos, as redes sociais aqui pra você saber mais, acompanhar mais. E pega esse link, cara. Sai mandando pra todo mundo, que esse papo aqui foi muito legal. E eu tenho certeza que pode abençoar muitas pessoas. Também se inscreve no canal, deixa um comentário aqui, tá bom? Não brigue muito, não, nos comentários, beleza? Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.